Olá, hoje eu começo o programa falando de Paulo. Paulo deu uma declaração em um dos livros, em uma de suas cartas aos Coríntios, que no mínimo é intrigante, porque apresentamos sempre aqui a questão da imortalidade da alma. Mas tinha uma ocasião em que Paulo, escrevendo aos Coríntios, a carta aos Coríntios, teve um problema na igreja de Corinto, onde estava tendo um problema na ordem sexual. E ele começou a criticar essa pessoa que estava tumultuando ali ou praticando essas práticas, a ponto de, a partir aqui do verso 4, ele jogar uma condenação para esse homem. E olha só o que ele diz: quanto a mim, ainda que não esteja presente aí pessoalmente, estou com vocês em espírito. Paulo falando aos líderes ali da igreja. E agindo como se eu estivesse aí, já julguei pela autoridade do nosso Senhor Jesus o homem que está fazendo essas coisas horríveis. Quando vocês se reunirem, estarei com vocês em espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus que está presente conosco, entreguem esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Ora, esse texto apresenta a pura imortalidade da alma. O que Paulo estava querendo dizer aqui? Dá o corpo a Satanás e a alma para que seja salva. Né? Essa e muitas outras questões nós vamos ver agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Seja muito bem-vindo, já estamos no ar. A partir de agora nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar aí fazendo o nosso programa acontecer, porque neste programa você manda suas dúvidas, você manda pra gente os seus questionamentos, nós as respondemos, as suas dúvidas, as suas perguntas baseadas na Palavra de Deus e único e exclusivamente a Palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos em perguntar, pergunte o que você quiser e nós vamos responder. Vamos começar o programa. Professor Leandro Quadros, como é que vai? Tudo bem, meu amigo? Que satisfação estarmos em mais um Na Mira da Verdade para estudarmos assuntos bíblicos e alguns polêmicos, não é? Então que Deus nos abençoe no estudo de hoje e com certeza Deus vai ter muitas coisas novas a nos ensinar neste momento. Você viu que já começou quente o negócio, né? Começou forte. Não, mas então espera aí que eu vou te colocar a pergunta da maneira certa. Eu queria mandar um abraço todo especial aos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Obrigado a você que nos acompanha na rádio, você que nos ouve. O programa é transmitido simultaneamente tanto na TV quanto na rádio. E a você que nos ouve aí, obrigado pelo carinho da sua audiência. E a você também que nos acompanha através da Sky. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Desculpa. Professor Leandro Quadros, vamos começar então. A questão é a seguinte. Vamos lá, amigo. Nós vimos aqui no livro de Coríntios que Paulo estava irritado com um certo cidadão ali, viu, professor? A ponto de condenar o rapaz para que entregasse o corpo dele ao diabo e que a alma dele pudesse ser entregue a Deus. Como que a gente entende esse texto da Bíblia, meu amigo? Fala para mim. Pois olha, esse texto aqui realmente ele é polêmico e quando ele é analisado isoladamente, muitos chegam à conclusão de que Paulo ensinou que o corpo pode ser separado da alma. Porque aqui no verso 5, Paulo fala assim: entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então muitos pensam o seguinte: não, se o corpo do indivíduo for destruído por Satanás, o seu espírito será salvo no dia do Senhor. Se nós partirmos para essa interpretação, nós vamos criar alguns problemas. Primeiro, o diabo ele contribui para as pessoas serem salvas. Segundo,
o corpo humano não é assim tão importante para Deus? Na verdade, se você ler no próprio contexto, capítulo 6, verso 19, o corpo humano é considerado sagrado. Olha o que diz o texto. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? E que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço pela morte de Cristo na cruz. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, Paulo aqui não poderia, nesse versículo 5 do capítulo 5, menosprezar o aspecto físico e valorizar o espírito, porque no próprio contexto ele fala que o corpo é sagrado por ser o santuário do Espírito Santo. Então, com qual problema Paulo está lidando aqui? Como que podemos solucionar essa aparente contradição? Vamos analisar o contexto de 1 Coríntios 5, vamos ler do verso 1 ao 5, você pode ler todo o capítulo 5 na sua casa depois, para você pegar mais ainda a essência do que Paulo quis ensinar, e vamos analisar um texto paralelo para entendermos o significado do termo espírito nesse contexto aqui. O termo espírito tem várias traduções na Bíblia, vários significados. E aqui tem um significado particular que um texto paralelo vai nos ajudar. Vamos primeiramente ler aqui o contexto, vamos ler do verso 1 ao verso 5. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deveriam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei que aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Perceba que o problema com o qual Paulo lida aqui é um problema de imoralidade sexual, um incesto, em que o indivíduo manteve relação sexual com a própria madrasta. E Paulo falou o seguinte: como que vocês não fazem nada diante de uma circunstância dessa? Esse pecado está público, está visível e parece que vocês estão orgulhosos pelo que está acontecendo porque vocês não fizeram nada. E aí, no verso 2, no finalzinho, ele diz o seguinte, que deveria expulsar esse indivíduo da comunhão. Essa expressão expulsar da comunhão, ela está ligada à primeira parte do verso 5. Entreguem esse homem a Satanás. Por quê? Quando uma pessoa é expulsa da comunhão da igreja, ela automaticamente está no reino de Satanás. Então, Paulo está falando aqui da remoção de um membro da igreja como disciplina eclesiástica por ele ter praticado o incesto. Então, quando ele diz entregar o homem a Satanás, ligue essa expressão ao verso 2, onde ele diz assim, expulsar da comunhão esse indivíduo. Porque quando você sai do reino de Deus, da igreja de Deus, automaticamente está no reino de Satanás. Certo? Então, entregar a Satanás é expulsar a pessoa da comunhão da igreja. E o que significa a destruição do corpo? É óbvio que quando uma pessoa sai da comunhão da igreja e vai para o mundo, Satanás vai infligir sofrimento físico nessa pessoa, sofrimento psicológico, pressão psicológica. A pessoa não terá mais uma vida de paz como ela tinha quando estava nos caminhos de Deus. Então é nesse sentido que o corpo é destruído. Ele recebe as aflições por parte do inimigo por essa pessoa ter se afastado de Deus. E o espírito ser salvo no dia do Senhor? Sabemos que o dia do Senhor aqui se refere ao momento em que Cristo vai voltar para executar o seu juízo sobre uma humanidade. Entretanto, a Bíblia não ensina que só um espírito imaterial
será salvo no dia do Senhor. Por isso é importante que agora, além de termos lido o contexto de 1 Coríntios 5, é importante que leiamos um versículo paralelo para entendermos de que maneira esse Espírito será salvo no dia do Senhor. Vamos ler Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21, e aí finalizaremos a nossa explicação desta pergunta para irmos para outras questões. Filipenses 3, 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorificado. Perceba que o texto é muito claro em dizer que quando Cristo nos levar para a pátria celestial, Ele vai levar o nosso corpo glorificado, transformado, e não um espírito imaterial fora do corpo. A Bíblia não ensina essa heresia de que Deus vai levar um espírito imaterial para o céu. Não, a Bíblia ensina a salvação da alma e do corpo, ou seja, da totalidade do ser. Então, quando Paulo diz que ao indivíduo ter o seu corpo destruído pelas aflições que o inimigo iria lhe impor, e como consequência ter o seu espírito salvo no dia do Senhor, ele está falando que o próprio indivíduo seria salvo, caso ele, ao receber as aflições do inimigo, se arrependesse e retornasse à igreja. O termo espírito ser salvo no dia do Senhor se refere ao próprio indivíduo, porque Filipenses 3, 20 e 21 ensina, não é, que Deus vai levar para o céu um corpo glorificado na volta de Jesus. Então, com base nessas informações, nós podemos concluir e finalizar a nossa explicação desse texto da seguinte maneira. Paulo está dizendo o seguinte: entregue esse homem a Satanás, ou seja, expulse-o da comunhão da igreja, para que ao ele receber as aflições no seu corpo, por ter se afastado de Deus, ele possa ter o seu corpo glorificado, transformado e ser salvo no dia do Senhor. Paulo fala aqui da remoção de um membro da igreja para que através do sofrimento por estar fora da igreja, ele possa um dia voltar para Deus e ir para o céu com o seu corpo glorificado. Então, esse é o ensinamento bíblico e precisamos, querido amigo, querida amiga, separar a compreensão bíblica da compreensão grega. Enquanto a filosofia grega ensina que o espírito é mais importante que o corpo, a Bíblia apresenta o corpo como sagrado. E Deus não vai levar para o céu espíritos desencarnados, mas corpos glorificados. Ok, professor, muito bem. E para você participar do nosso programa, basta você mandar as suas perguntas para o nosso SMS, o número é 12 9156-6972. Você manda suas perguntas, eu recebo aqui na hora. Ou então, você também pode acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. As suas perguntas chegam também simultaneamente para mim aqui, ó, na hora. E você pode também acessar as nossas redes sociais pelo Facebook, Novo Tempo, ou melhor, namiradaverdade.nt, e pelo Twitter, @namiradaverdade. Portanto, participe, manda suas perguntas e vamos colocar o professor na mira da verdade. Olha só, professor, um torpedinho que chegou aqui quando nós estávamos falando aí sobre esse assunto de Coríntios, tem a ver também com casamento. Olha só o que pergunta. A pergunta que quero fazer ao professor é a seguinte: na palavra de Deus, há alguma restrição para a união de um casal que seja parente? Segundo Levíticos 18, existem várias regras ali, né, professor? Sim. Agora, existe uma condenação de um matrimônio entre parentes, professor? O que a Bíblia nos orienta sobre isso? Pois olha, realmente ali em Levítico, capítulo 18, há uma lista de uniões que Deus não aprova. Mas ali não está dando só a entender que era, porventura, se você mantém uma relação sexual e não um matrimônio, como é que é isso? Dá a ideia de que é alguma coisa meio que fora o casamento. Se você mantém
Ou não? Como que é? Não, é que na Bíblia, no conceito divino, Tito, a relação sexual sempre está ligada ao casamento. Ah, entendi. Né? Então aqui, no capítulo 18, há uma lista, não é, de relações sexuais ilícitas. E a dúvida que pode ser desse nosso telespectador é sobre a questão de união entre primos. Só que a Bíblia realmente não menciona. Nessa lista aqui, é contra uma pessoa se unir com um tio, com um irmão próximo, não é, com vô, vó e etc. Contra várias, com essas pessoas assim, não é, familiares muito próximos. Agora, a questão de primos de primeiro grau a Bíblia não menciona. Agora, entretanto, a ciência explica que quando duas pessoas que são primos se unem em casamento, a possibilidade de não haver a compatibilidade sanguínea é muito grande. Parece que é 3 a 5 vezes mais, não é? Tendo assim a possibilidade de o filho deste casal nascer com sérios problemas. Então, a Bíblia não proíbe a união entre primos. Agora, é importante que, se alguém decidir fazer isso, né, que faça uma avaliação médica, decida-se bem racionalmente, sabendo das consequências, né, que poderão vir. Agora, se a gente for partir desse pressuposto, dessa condenação, como que a gente pode explicar, então, o crescimento da raça humana através de Adão e Eva, de Caim? Como é que eles se multiplicaram se não houve algum tipo de relacionamento próximo? Não tem outra explicação, meu amigo? Inclusive, essa é uma pergunta que sempre cai aqui no programa Na Mira da Verdade. Com quem Caim se casou? Se, afinal de contas, tinha apenas Adão, Eva e Caim, porque Abel tinha sido morto pelo seu irmão, Caim, como é que ficou então? Como é que a gente explica isso, meu amigo? Aqui é o seguinte, como nós abordamos sempre no programa, não é, Tito? Ali em Gênesis 5:4 é dito que Adão, além de Caim, Abel e Sete, ele teve filhos e filhas. Então, realmente, Caim se casou com uma irmã ou uma sobrinha. Agora, como que os filhos não nasceram com problemas? Pelo seguinte, naquela época a humanidade não estava totalmente corrompida geneticamente como está hoje. Os descendentes de Adão, muitos viveram aí até mais de 800, 900 anos, eles ainda tinham na sua carga genética, devido a fatores hereditários, eles tinham ainda a influência da árvore da vida. A árvore que eles comiam, né, Adão e Eva, antes de pecarem para poder perpetuar a existência. Então, a raça humana foi se degenerando com o passar do tempo. Percebemos isso ao lermos os relatos bíblicos onde a idade do homem vai diminuindo. De 900 vai diminuindo para 500, depois alguns vivem 300 anos, outros vivem 100 anos e aí vai diminuindo. Então, após essa degeneração genética, Deus proibiu a união entre parentes, porque além de o planeta já ter sido povoado, diríamos assim, essas uniões já não estavam sendo benéficas, mas só deletérias, diríamos assim, para a questão genética humana. Então, quando eles estavam sob o efeito da árvore da vida, não estavam no grau de corrupção que nos encontramos hoje, esse tipo de união não havia problema. Mas depois, em Levítico 18, Deus deu a ordem bem clara para não se praticar mais esse tipo de coisa, né? Ok, muito bem, professor. Bom, para participar do programa, você já sabe, manda o seu torpedinho SMS para a gente, o número é 12 9156-6972. 12 9156-6972. Você manda suas perguntas e a gente recebe aqui na hora, tá? Bom, outra coisa, chegou uma pergunta interessante aqui pelo nosso blog, você pode participar do blog também, novotempo.com/Na Mira da Verdade. E eu estou esquecendo de uma coisa. Agora, para você mandar sua perguntinha para o nosso torpedinho, você tem que acrescentar o 9 aí. Então é 991566972. 12, tenho até que corrigir o GC ali depois. É 12 991566972, tá bom? Então anota aí, tem que acrescentar, tem que colocar o 9 na frente, tá? 12 991566972 para você mandar suas perguntas pra gente, senão eu não vou receber aqui, tá? Bom, e pelo blog continua o mesmo, novotempo.com/Na Mira da Verdade. A pergunta, professor Leandro Quadro, é a seguinte: a Samara
de Fortaleza, perguntou o seguinte: por que no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, a regra era olho por olho, dente por dente, e agora no Novo Testamento Jesus pede para que a pessoa dê a outra face? Como que a gente pode harmonizar esses dois conceitos? Porque isso é um assunto que dá a entender de que o Novo Testamento é tudo novo. Jesus mudou tudo. No passado era de um jeito, agora é tudo novo. Isso cai sobre a lei de Deus, cai sobre a guarda do sábado, cai sobre os alimentos imundos e puros. Porque aparentemente é isso, professor. Como é que a gente explica essa questão do Velho Testamento? A regra ser olho por olho, dente por dente, e no Novo Testamento agora tem que dar a outra face. Não é o mesmo Deus, não? Como é que é? Muito boa essa pergunta da Samara. Obrigado, Samara, por sua pergunta. Veja, a Bíblia, nós percebemos em Jesus aqui que Cristo nunca ensinou a mudança da lei de Deus. Então eu vou ler aqui para você alguns versículos e vou lhe explicar o porquê dessa diferença na aplicação dos princípios divinos. Em Mateus 5,17, Cristo diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. O termo lei aqui se refere aos escritos de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Não vim abolir a lei, os escritos de Moisés ou os profetas, ou seja, o Antigo Testamento todo. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Então Cristo é muito claro em dizer que ele não mudou a lei. Agora, o que vai esclarecer definitivamente a sua questão é o significado do termo cumprir, como aparece aqui no verso 17. O termo cumprir, por parte de Cristo, é um termo grego que é o termo plerô. Esse termo no grego, de acordo com Strong, que é um léxico muito interessante, importante, esse termo cumprir significa completar, encher, dar um verdadeiro significado. Então o que Cristo fez com a lei, com os escritos do Antigo Testamento também, foi o quê? Dar-lhes o verdadeiro sentido que havia sido perdido pelo povo judeu da época. E aí o que acontece? Para ele dar o verdadeiro sentido ao que estava revelado nos escritos antigos, ele começa a falar sobre homicídio, no contexto, sobre adultério, divórcio, juramento, vingança, amor aos inimigos. E aí o que acontece? Ao invés de ele mudar o que Moisés ensinou, ele ampliou o significado, dando um significado mais amplo, mais cristocêntrico. Essa pergunta que você fez se baseia em Mateus 5:38 a 42, não é? Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém oferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Ele ampliou o mandamento e não mudou. Por quê? As leis são dadas de acordo com a consciência moral das pessoas. Nos dias do antigo Israel, quando Moisés disse olho por olho e dente por dente, ele estava num contexto em que a humanidade, que o povo de Israel estava desumanizado. Eles matavam por qualquer coisa. O que Deus fez para regulamentar, ensinar um princípio a um povo desumanizado? Ele ensinou o seguinte: não, você não pode estar matando por qualquer coisa. É olho por olho e dente por dente. Ou seja, se alguém maldosamente furou um olho de alguém, então o olho dele também será furado, ao invés de matá-lo por isso. E aí o que acontece? Isso vai impedir com que os outros continuem nessas práticas desumanizadoras. Como no contexto de Cristo as pessoas não estavam mais desumanizadas como o povo de Israel, que era escravo, aí ele amplia o mandamento. Ao invés de ser olho por olho e dente por dente, ele mostra o seguinte: vamos aplicar essa lei de maneira diferente. Agora você não resista ao perverso, porque o ideal é você demonstrar um espírito tranquilo, quieto, pacífico diante das dificuldades.
Então, considerando todo esse contexto, fica claro para nós que a Bíblia não está tendo uma mudança nos princípios, simplesmente uma aplicação diferente aos princípios, porque a lei é dada de acordo com a consciência moral de cada pessoa. Ok, professor, interessante isso. A lei é dada de acordo com a consciência moral de cada pessoa. Exatamente. Então a gente pode chegar e colocar nos dias de hoje. Como é que a gente pode equalizar isso nos dias de hoje? Que nós vivemos hoje numa perversidade absurda. Mas já já você vai falar sobre isso daí. A gente vai ter que ir para o intervalo. Não sai daí não. A gente volta já já para explorar um pouco mais esse assunto. Já estamos de volta, este é o programa Na Mira da Verdade. Se você está nos acompanhando aí através da Sky, canal 14, obrigado pelo carinho da sua audiência. Este é um programa em que você faz as suas perguntas e tira as suas dúvidas na hora. É só você mandar pra gente a sua pergunta através do SMS. O número é 12 991566972. Tá bom? 12 991566972. No GC aí não apareceu, ainda tá faltando um 9zinho, mas como você sabe, agora a gente, aqui no estado de São Paulo, você tem que acrescentar um 9 em todos os números. Então, portanto, participe e mande as suas perguntas através do SMS ou então pelo nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade e através das redes sociais namiradaverdade.nt no Facebook e pelo Twitter, @Na Mira da Verdade. Bom, professor Leandro Quadros estava falando aí no bloco anterior de que Deus deu as leis de acordo com o momento do ser humano. É mais ou menos isso, né, professor? Eu queria, então, trazer para os dias de hoje. Já que a lei é determinada de acordo com a situação da humanidade ali, hoje, nos dias em que vivemos, também existe uma perversidade assim como era no passado, lá no Velho Testamento. Hoje a gente vê isso, as pessoas matando as pessoas por nada. Hoje a gente vê a discriminação racial, a discriminação nos vários segmentos sociais. Será que Deus não teria que adequar as suas leis? Será que não é isso que Deus permitiu fazer aí no Novo Testamento, mudando, condensando a lei em apenas 2 mandamentos? E as pessoas então começam a entender hoje que alguns daqueles mandamentos foram realmente tirados? Como é que é isso, professor? Será que nos dias de hoje essa lei de Deus aí não foi mudada, não? Pois olha, infelizmente, a lei de Deus, mesmo existindo, ela não é aplicada pela justiça, não é? Então, os princípios de Deus, eles são eternos, sempre existiram. E eles são dados de maneiras diferentes de acordo com a consciência moral do indivíduo. Às vezes os princípios se manifestam de forma mais forte, às vezes mais leve, mas os princípios são os mesmos. Agora, infelizmente, neste mundo perverso em que nós vivemos, ele é marcado pela injustiça. A justiça no nosso país, por exemplo, é morosa. E muitas vezes não pune o transgressor como deveria. Por exemplo, eu vi numa reportagem há algum tempo atrás, e eu não assisto, para te ser sincero, eu sou um jornalista que não assisto jornal. Por quê? Eu não vou estar enchendo a minha mente de besteira, de crime, de assassinato, de coisa ruim. Então eu vou ler um livro que eu ganho muito mais. Mas não tive como não ver uma matéria em que um indivíduo, além de bater num senhor idoso até ele desmaiar para poder roubar o seu dinheiro, ele ateou fogo no indivíduo. Se a lei bíblica fosse seguida, do capítulo 20 de Levítico, esse indivíduo não ia só simplesmente pegar uma cadeiazinha, você entendeu? Então a lei de Deus existe. Se a justiça levasse a sério a Bíblia e lesse Levítico capítulo 20, muitos dos crimes que acontecem hoje, eles não aconteceriam com tanta facilidade se a lei de Deus fosse levada mais a sério. Mas como não levam a lei de Deus a sério, esse mundo só vai de mal a pior. E só vai melhorar definitivamente quando Cristo voltar a esse mundo. Então a lei não muda. A lei não muda e nunca mudou e nunca irá mudar. E nunca vai mudar, porque a lei, Tito, é um reflexo do caráter do seu legislador, que é Deus. Enquanto o caráter de Deus, o seu legislador, o legislador da lei, for eterno, a lei de Deus é eterna.
Ok, mas então você vai me explicar agora, na mira da verdade, meu amigo, que Deus é esse que, olha o que chegou no SMS aqui. Por que que esse Deus endureceu o coração do faraó? Quer dizer que o faraó era mau porque Deus o fazia ser mau. Se Deus que endureceu o coração do faraó, como é que ele vai ser condenado à morte eterna se Deus é que tornou ele mau? Como é que a gente agora entende essa questão de Deus aí, meu amigo? Essa é uma questão muito importante. Infelizmente, muitos irmãos de ordem calvinista, ou seja, que aceitam a teologia de João Calvino, eles acabam indo para esse extremo. Calvino foi um grande reformador e o protestantismo e o cristianismo deve muito a ele. Mas quando Calvino tentou entender a onisciência de Deus e ensinar que Deus predestina alguns para se salvarem e outros para se perder, Calvino deu um bola fora tenebroso e apresenta um caráter de um Deus pior do que o próprio demônio, não é? Então, por exemplo, com base nesse texto de Êxodo 7:3, muitos dizem o seguinte: alguns são maus porque Deus mesmo os predestina para ser assim. Vamos ler o texto, vamos ler o contexto e alguns textos paralelos para percebermos que isto é uma aberração, esse tipo de interpretação. Então, em Êxodo 7:13 é dito o seguinte: eu, porém, farei o coração de Faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então, isoladamente, você lê o texto e diz assim: poxa vida, Deus fez com que Faraó ficasse duro só para ele ter que castigar Faraó. Algo totalmente contrário ao caráter amoroso do Deus revelado na Bíblia, não é? Que de acordo com Ezequiel 18, 20, 32 também, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Vamos ler aqui textos a mais. No capítulo 8, versículo 32, veja que a coisa muda de figura. Mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Perceba que interessante, neste caso, a Bíblia já diz que foi Faraó quem se obstinou e não o próprio Deus. Como resolver essa aparente contradição? Da seguinte maneira, meu amigo: Deus, ele endurece um pecador indiretamente apenas e não diretamente. Quem endurece diretamente o pecador é o próprio pecador. E eu vou lhe explicar como. Você se encontra, por exemplo, numa linda manhã com o sol brilhante. E de repente você olha, você fica ali contemplando a natureza e você percebe que o sol, ao entrar em contato com o barro produzido pela chuva do dia anterior, você vê que o sol começa a endurecer o barro. Entretanto, você esqueceu um objeto de cera, diríamos, em cima do seu carro, e você percebe que essa cera, ao entrar em contato com o sol, ela começa a derreter. O problema não está no sol. O sol é o mesmo. O problema está nas diferentes substâncias que mantêm contato com o sol. Com o pecador é a mesma coisa. Alguns pecadores, quando entram em contato com Deus, eles ficam mais duros ainda, porque a mensagem do Evangelho os incomoda e eles se rebelam mais ainda contra Deus. Então, indiretamente, Deus acaba realmente endurecendo o coração deles, porque Deus os busca, mas eles fogem mais ainda dele. Agora, outros pecadores têm o coração como uma cera, e ao entrar em contato com o sol da justiça que é Cristo, eles se derretem, se arrependem, mudam de vida. Por isso, meu amigo, o endurecimento do coração de Faraó é simplesmente uma ação indireta de Deus, porque a culpa é do próprio Faraó. Porque o Faraó, diz o texto do capítulo 8, verso 32, Faraó foi quem endureceu-se a si mesmo. E Deus acabou contribuindo para com o endurecimento, porque quanto mais Deus enviava mensagens para Faraó, pior ele ficava. Então Deus não endurece diretamente uma pessoa, mas indiretamente. E por que Deus não endurece diretamente? Porque seria uma aberração
Você imagine uma coisa, Deus odeia o pecado, mas Ele predestina pessoas para pecarem. Deus odeia o homicídio, mas Ele predeterminou que alguns vão ser homicidas. Ou seja, esse caráter de Deus apresentado pela dupla predestinação torna Deus pior do que o próprio demônio, porque Deus predestina as pessoas para fazerem aquilo que Deus mais odeia que elas façam. Graças a Deus que o Deus da Bíblia não é doente, não é louco, não é psicopata, não é essa coisa que ensinam por aí. O Deus da Bíblia é um Deus coerente, um Deus amoroso, que dá chance a todos os pecadores. Infelizmente, nem todos vão aceitar, porque eles não querem saber do amor de Deus. Ok, professor, muito bem. Bom, agora aqui pelo Twitter tem muita gente conectada com a gente. Muito obrigado pela sua participação pelo Twitter. Nosso Twitter é @NaMiraDaVerdade e é um meio pelo qual você também pode mandar as suas dúvidas, mandar as suas mensagens pra gente. Eu queria colocar a pergunta da Suiane. Ela pergunta o seguinte: creio em Deus e decidi me batizar recentemente. Só que ainda tenho dúvidas sobre muitas coisas. Devo me batizar mesmo assim? Olha aí, professor, como que é o conceito bíblico com relação ao batismo? A pessoa tem que se batizar apenas porque aceitou a Jesus ou ela tem que se preparar? Como que é esse negócio aí? A pessoa pode se batizar apenas por uma emoção, por um intuito ali na hora, ou ela tem que se preparar na palavra de Deus para poder tomar a decisão de tomar o batismo e seguir a sua carreira cristã? Como é que é? Pergunta muito interessante, parabéns a essa nossa amiga que se decidiu pelo batismo. A Bíblia apresenta realmente alguns requisitos importantes para o batismo. Aqui, por exemplo, em Atos 2, 37 e 30, ou melhor, deixa eu ver se é Atos 2, 37, 2, 38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, o primeiro requisito para o batismo é um arrependimento. Você arrepender dos seus erros e querer ter uma nova vida com Cristo. Outro requisito importante encontramos aqui em Mateus 28 e que aí vai responder a sua pergunta. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Perceba uma coisa interessante, que no batismo envolve um processo de se tornar discípulo e de continuar aprendendo, porque Cristo fala assim, vão e façam discípulos. Para fazer discípulo, essa pessoa que é discípula ou aluna, ela tem que, além de se arrepender dos seus pecados, ela tem que ser ensinada sobre o Evangelho. Só que aqui não diz que ela tem que aprender tudo para depois ser batizada. Por quê? Porque depois que ela se torna discípula, o verso diz o seguinte, o verso 20, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Ou seja, você deve sim ter um preparo. Aprender do Evangelho, mas é óbvio que você não vai aprender tudo. Então, se você já tem conhecimento suficiente para entender que Cristo é o Salvador, que Cristo é Deus, que o Espírito Santo é aquele que lhe leva a Jesus, que Deus tem uma lei que Ele quer implantar no seu coração e que há princípios pelos quais você deve reger a sua vida, batize-se e as demais coisas, o Espírito Santo e por meio do seu estudo, você será ensinada pelo Espírito Santo e aprenderá por meio do estudo, por meio da frequência à igreja, dos estudos bíblicos, dos sermões e tudo mais. Ok, professor. E nesse gancho, pegando esse gancho ainda do batismo, eu queria mostrar para você um presente que nós oferecemos aqui no programa Na Mira da Verdade. É essa revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Essa revista é um verdadeiro estudo bíblico. São 16 temas que nós apresentamos aqui nesta revista, relacionados com os mais diversos assuntos da Palavra de Deus. E são assuntos que irão fazer você se aproximar da verdade e querer aprender cada vez mais. E é interessante que no final de cada tema desse estudo aqui, tem um questionáriozinho para você responder as perguntas. São 16 lições e no final cada lição tem o seu questionáriozinho no final. E o que é mais legal
nessa revista, nesse presente que a gente dá para você, é que se você preencher todos esses estudos direitinho, cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Todos os estudos direitinho, 1, 2, 3, até o 16, e recortar esse estudo aqui e mandar pra gente aqui na Novo Tempo, na revista, tá falando como é que você vai fazer isso, tem aqui uma explicação certinha de como que você vai mandar pra gente, você vai ter a chance de escolher um desses 3 CDs que nós produzimos aqui para dar de presente para você. Deixa eu mostrar aqui agora os CDzinhos. É um que é apenas com solos de cantores aqui da Novo Tempo, outro que é de grupos e quartetos e trios, também da Novo Tempo, e outros que é apenas de duetos, todos aqui cantores da Novo Tempo, músicas belíssimas que você vai ter a chance de escolher um desses 3 CDs como presente, mais um presente por você preencher o estudo bíblico Verdades para o Tempo do Fim, mandar aqui pra gente e aí você vai já optar por um desses CDs para você receber aí na sua casa. O que é mais legal de tudo isso, queridos, é que você não paga nada, é presente mesmo. Para você receber essa revista aqui na sua casa, basta você ir ao nosso blog. O nosso blog é novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai lá no blog e você vai ver que tem essa imagem aqui da revista. Você clica em cima dela, vai abrir um espaço para você colocar os seus dados, fazer um login ali com o seu e preencher o seu endereço postal para que a revista possa chegar direitinho aí na sua casa. Então é só você entrar no nosso blog e clicar na revista. Não vai ali onde está dizendo que o programa está no ar, não, e fala assim, eu quero receber essa revista. Não, não basta isso. Você tem que clicar na revista que está assim do lado direito e preencher os seus dados postais para receber na sua casa, tá bom? Então é um presente que nós oferecemos para você. Não perca tempo não, mais de 90 mil pessoas já pediram esse estudo bíblico aqui no Na Mira da Verdade. O que você está esperando? É de graça. Peça agora mesmo. Professor Leandro Quadros. Vamos, amigo. Olha só a pergunta que chegou no nosso SMS, mas eu não vou botar ela não. Tem uma antes aqui no nosso blog, eu já separei 2, uma daqui do blog e uma do SMS, que é a seguinte, quem mandou essa aqui pra gente foi o Gustavo. Ele pergunta o seguinte, professor, eu gostaria de saber se meu jejum pode ser em prol de coisas materiais. Por exemplo, eu conseguir um emprego. Será que o jejum, professor, pode ser usado para você pedir uma bênção de Deus? Como que é isso daí? Como que é a questão do jejum na Bíblia Sagrada, professor? Pergunta muito interessante. O jejum é uma prática que nós adotamos em ficar algumas horas, ou um dia ou mais, sem o alimento físico, para podermos descansar o sistema digestivo, descansar o cérebro e manter a mente mais clara e limpa para entendermos verdades espirituais. Então é uma prática que, além de ser bom para a espiritualidade, ela é boa também para a saúde, se praticada, obviamente, de maneira correta. Agora, a pergunta também é muito interessante. Podemos jejuar a Deus em prol, em favor de um bem material? Biblicamente, eu não vejo nenhum problema nisso, se não for por um propósito egoísta. E esse seu propósito não é um propósito egoísta. O trabalho é uma bênção de Deus e Deus quer que todas as pessoas tenham o seu trabalho. Quando lemos, por exemplo, ali Gênesis capítulo 3, percebemos que o trabalho foi dado por Deus, e o capítulo 2 também, desde a criação, não é? Então faz bem para nós. Tem um salmo, que é o Salmo 84:11, que eu gostaria de ler para você, que diz assim: o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O princípio desse texto é que Deus não recusa nenhum bem àquelas pessoas que vivem com integridade. Então, sendo que o trabalho é um bem e você o quer muito, pode sim pedir a Deus, pode jejuar por isso, porque Deus não vai negar isso a você. Agora, lembre-se também de uma coisa importante. Todo milagre é o resultado da combinação entre o poder divino e o esforço humano. Faça o que estiver ao seu alcance para você adquirir o seu trabalho, para você adquirir um trabalho digno, estude, se especialize, leia, faça várias coisas.
e Deus vai abençoar os seus esforços, tá bom? Que Deus abençoe você nessa busca. Muito bem, professor. Agora, essa aqui do torpedinho é uma pergunta interessante e eu queria que você, telespectador, entendesse o questionamento do nosso telespectador aqui também. A pergunta dele é a seguinte, professor. Por que a Igreja Testemunha de Jeová não acredita que Jesus é o Filho de Deus e o próprio Deus, sendo que Jesus é o personagem principal da Bíblia? Agora, como podemos mostrar na Bíblia deles que eles utilizam, né, que Jesus é o Filho de Deus? Bom, a Igreja Testemunha de Jeová, nós queremos agradecer a você que nos acompanha, você que é Testemunha de Jeová. O exemplo deles é um exemplo belíssimo. As pessoas se unem de 2 a 2 e vão nas casas estudar a Bíblia com as pessoas. Isso é algo de ser louvável mesmo, porque eles se dedicam ao trabalho de ensinar a palavra de Deus. Logicamente que as doutrinas, cada um tem a sua maneira de interpretar, e uma das interpretações dos Testemunhos de Jeová é não reconhecer Jesus como Deus. Como é que a gente pode explicar isso daí e mostrar na Bíblia que Jesus é Deus, professor? Olha que questão interessante. Primeiramente, eu queria mandar o nosso abraço aos nossos queridos amigos e irmãos Testemunhas de Jeová. Nós temos um carinho muito grande por vocês. Temos muitos telespectadores, Testemunhas de Jeová que acompanham o nosso programa. Vocês são pessoas muito dedicadas a Jeová, disso não tenho nenhuma dúvida. Agora, realmente a interpretação dos nossos irmãos a respeito de Cristo é uma interpretação que não é bíblica. Entre os vários textos nos quais eles se baseiam para dizer que Cristo não é Deus, um deles é João 14, 28, e eu vou ler para nós, que diz o seguinte: vocês me ouviram dizer, mas vou e volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então eles creem o seguinte: se Jesus disse que o Pai é maior do que ele, é óbvio que Jesus é um ser criado, é um Deus menor e tudo mais. Só que não podemos interpretar o texto dessa maneira. Por quê? Existem pelo menos 2 tipos de textos na Bíblia sobre a natureza de Cristo. Textos que falam do Cristo encarnado e textos que falam do Cristo divino. Por exemplo, aqui em João 14, 28, quando Cristo fala que o Pai é maior do que ele, Cristo fala numa condição em que Cristo está encarnado. Cristo é um homem e, obviamente, que na sua condição de homem, ele é menor que o Pai. Agora, na essência divina, ele não é menor que o Pai, ele é igual ao Pai. Por quê? Porque em Isaías 9, verso 6, por exemplo, Jesus é chamado, sabe do quê? Presta atenção nesse texto. Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Veja, um texto bíblico falou que Cristo é menor que o Pai, mas aqui em Isaías 9,6, Cristo é chamado de Pai Eterno. Não é contradição. Simplesmente um texto destaca a natureza humana de Cristo e outro texto a natureza divina. Então, quando nossos amigos Testemunhas de Jeová entenderem que há esses 2 grupos de textos, com certeza muitos deles vão crer sim na divindade de Cristo. Agora, como explicar esse assunto a uma Testemunha de Jeová, sendo que textos bíblicos sobre a divindade de Cristo são, de certa forma, manipulados, traduzidos de maneira diferente na tradução da Novo Mundo? Eu sugiro que você compare textos do Antigo Testamento em que falam de Yahvé, do Deus do Antigo Testamento, com os do Novo Testamento que os relacionam com Cristo. Então eu vou lhe dar aqui só 2 exemplos muito rápido para nós, existem vários, para nós podermos continuar o programa. Você compara, por exemplo, Isaías 44, 6. Ali na tradução da Novo Mundo também consta que Deus fala assim: eu sou o primeiro e o último. Você vai para Apocalipse 1,17 e Jesus Cristo fala que ele, Jesus, é o primeiro e o último. Essa linguagem primeiro e último indica a eternidade. Então, se Yahvé no Antigo Testamento e Jesus do Novo
se intitulam como sendo primeiro e último, é óbvio que Cristo tem a mesma natureza divina e eterna que o Pai. Então esses são alguns dos textos, existe uma lista que você poderá utilizar e tenha paciência, leia com atenção, peça para o irmão ler na sua própria Bíblia, né? Porque esse é um assunto que para eles é muito delicado, mas que é importante eles entenderem, porque a nossa salvação eterna depende do correto conhecimento que temos da pessoa de Jesus, como lemos em 1 João capítulo 5, versos 12 e 20. Muito bem, professor. Outro torpedinho que chegou aqui é com respeito a uma história da Bíblia que, no mínimo, é interessantíssima e que realmente desafia a nossa fé. A questão é daquele acontecido no Vale dos Ossos Secos, professor. A pergunta é o seguinte: os ossos de um ser humano, no Vale dos Ossos Secos não, é a questão do problema ali com Eliseu. Os ossos de um ser humano pode reviver uma pessoa? Quero que vocês me expliquem sobre os ossos de Eliseu que está lá em 2 Reis, quando o morto ressuscitou. Olha, essas são histórias da Bíblia que realmente desafia a nossa fé, viu, professor? Eliseu deitou lá sobre o morto lá e o osso dele fez com que revivesse. Como é que a gente explica isso, professor? Olha, essa é uma questão interessante. Para entendermos isso, deveríamos analisar toda a vida, todo o ministério profético de Eliseu. Quando lemos, por exemplo, o 2 Reis, capítulo 2... Tem 2 minutinhos aí, dá? Tá bom, então vou dar uma resumida. Então, 2 Reis, capítulo 2, ali é dito que Eliseu recebeu uma porção dobrada do Espírito Santo. Se Elias já tinha muito poder de Deus, imagine Eliseu. E o que acontece? Eliseu era morto e realmente um cadáver, uns ossos ali caíram perto do corpo de Eliseu e eles acabaram ressuscitando. Por quê? A presença de Deus, do Espírito Santo na vida de Eliseu era tão grande que até mesmo na morte de Eliseu, por meio de Eliseu, Deus fez um milagre. Deus quis mostrar o quanto Eliseu era possuidor do Espírito Santo e o quanto para Deus não há barreiras. Deus faz o que quiser, faz da forma como quiser por seu poder sobrenatural. Então isso foi possível porque Eliseu tinha realmente um relacionamento tão profundo com o Espírito Santo que permitiu com que Deus fizesse um milagre por meio de Eliseu até mesmo quando ele já estava morto, não é? Ok, então isso é mais um ponto de fé na palavra de Deus. Exatamente. Ok, professor, com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade. Agradeço a você aí pelas respostas e a gente se encontra terça-feira que vem, hein, amigão? Tudo bem, um abraço, amigo Tito, um abraço, amigo telespectador, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, amigo internauta. Que Deus abençoe a você e nunca se esqueça de uma coisa: sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui no programa você já sabe, sempre os seus questionamentos, as suas dúvidas estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!